Graça e paz para todos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o diácono Cristiano Sales. A mensagem que eu vou transmitir nesta manhã é acerca de 7 tipos de crente existente dentro da igreja. E eu comecei, meus queridos, a fazer essa mensagem quando eu estava meditando no livro de Coríntios. Porque quando o apóstolo Paulo ele chegou na igreja de Coríntios, ele viu, meus queridos, que essa igreja tinha todos os dons espirituais. Os crentes eram tudo batizados no Espírito Santo. Eles tinham um dom de profecia, tinham um dom de cura, um dom de revelação. Mas o apóstolo Paulo não pôde dar diploma de crentes espirituais, e sim de crentes carnais. Porque o apóstolo Paulo viu muitas coisas erradas dentro daquela igreja. Haviam crentes materialistas, crente radicalista, crente socialista, crentes que faziam o maior alvoroço na hora da ceia. Havia muitas dissensões, havia muitas contendas. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e outros diziam que era de Cefas, e alguns, para querer se justificar, se dizia que era de Cristo. E hoje, meus queridos, também não é diferente. As igrejas estão abarrotadas de crentes desta mesma forma dos crentes da igreja de Coríntios, dando muito trabalho aos seus pastores e os ministros de dentro da igreja. Primeiro tipo de crente, irmão, existente na igreja é o crente temporário. É aquele tipo de crente que não tem firmeza espiritual. Um dia ele faz parte da igreja A, outro dia ele faz parte da igreja B, fica pulando de igreja em igreja. E quando sai da igreja, fica colocando a culpa em todo mundo. Coloca a culpa nos irmãos, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na dirigente, diz que o presbítero não foi com sua cara, diz que a secretária não foi com sua cara. Mas se esquece que o erro não está nos irmãos, o erro não está na igreja, o erro está nele próprio, meus queridos. E se você observar direitinho, a maioria dos crentes temporários são aqueles tipos de crente que gosta de movimento e profecia. Se ele está na igreja, tem movimento e profecia, ele está ali. Mas se ele não vê nada disso, se ele não vê movimento, se ele não vê profecia, ele vai para outra igreja. Meus queridos, como é que um crente desse, ele quer crescer espiritualmente, se ele não se firma na igreja pelo qual ele faz parte? Esse crente está totalmente fora da visão. Segundo tipo de crente, irmão, existente na igreja, é o crente fanático. É aquele tipo de crente que gosta de espiritualizar tudo. Para ele tudo é pecado. É pecado o crente tomar banho de praia. É pecado o crente assistir televisão. É pecado o crente se depilar. É pecado fazer isso. É pecado fazer aquilo. Meus queridos, se você observar, quase todo crente fanático não tem sabedoria para pregar a palavra. Eu conheço um irmão que ele é presbítero, ele faz um culto ao ar livre na frente da sua casa. E todas as vezes que ele vai pregar a palavra de Deus, ele fica crucificando o seu irmão da direita e o seu irmão da esquerda. Ele começa a dizer que o cachaceiro vai para o inferno, que o macumbeiro vai para o inferno. E quando ele está pregando, ele fica tirando para tudo quanto é lado. Veja só que falta de sabedoria. Se eu quero ganhar o meu irmão para Deus, eu não posso, irmão, estar tirando pedra nele. É o crente, irmão, fanático, que se coloca como juiz, julgando as pessoas e fica espiritualizando tudo, fechando a porta do céu e se esquecendo daquilo que Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Terceiro tipo de crente, irmão, existente na igreja, é o crente preguiçoso. É aquele tipo de crente que está na presença de Deus com o espírito de preguiça. Ele não prospera, ele não evolui, ele não cresce espiritualmente, porque deixou que a preguiça tomasse conta da sua vida. Aí, meus amados, sabe quem é que ganha com isso? É o
diabo. Porque quanto mais o crente for preguiçoso, aí é que o diabo gosta. Porque o diabo sabe que o ministério desse crente fica comprometido. Sério. Quarto tipo de crente existente na igreja são os picaretas da fé. São aqueles tipos de crente que vive pregando heresias dentro da igreja. Fica dando falsos testemunhos, distorcendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E se você for um crente que não tiver discernimento espiritual, você pode ser levado por esses ventos de doutrina. É por isso que a palavra de Deus nos adverte que pelos seus frutos os conhecereis. A maioria dos picaretas da fé são manipuladores. Fica observando, meus queridos, a conduta deles, que você vai descobrir que tudo que eles fazem é uma farsa. É os picaretas, irmão, da fé. Quinto tipo de crente, irmão, existente dentro da igreja, é o crente camuflado. É aquele tipo de crente, irmão, que se esconde por trás da Bíblia. Ou seja, ele entrou na igreja, fez a sua confissão de fé, foi batizado, se tornou um dos membros da igreja, mas não é um crente convertido. Só é santo dentro da igreja. Fora da igreja, meus queridos, ele fuma, ele bebe, ele dança, se prostitui, chama palavrão, dá calote nos outros. Ô irmão, acaba com isso. Seja um crente verdadeiro. Jesus te chamou para tu ser um crente fiel. Ele não te chamou para ser um crente camuflado, não. Sexto tipo de crente, irmão, existente na igreja, é o crente desordenado. É aquele tipo de crente que a gente manda ele fazer uma coisa e ele faz outra. É aquele tipo de crente que não tem postura ética na hora do culto. É aquele tipo de crente, irmão, que não tem controle sobre os seus dons. E todo crente, irmão, que ele é desordenado, ele é alvoroçado, ele é bagunceiro. Foi por isso que o apóstolo Paulo repreendeu vários crentes da igreja de Corinto, justamente por conta da bagunça que eles faziam na hora da ceia. 7 tipos de crente, irmão, existente na igreja, para a gente concluir essa mensagem, é o crente acomodado. É aquele tipo de crente, irmão, descompromissado com a obra de Deus. Ele só vem para a igreja quando quer, ele ora quando quer, evangeliza quando quer, prega a palavra de Deus quando quer, lê a Bíblia quando quer. E entra ano e sai ano. E esse crente, ao invés dele progredir, ou seja, ao invés dele crescer espiritualmente, ele continua do mesmo jeito. Tudo por causa, irmão, do seu comodismo. E nós sabemos que Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você ler o Salmo 91 e no versículo 1, você vai ver essa realidade. E quantos crentes temos hoje nas nossas igrejas dessa forma? Que vive tão acomodado que não apanha sequer um papel que cai no chão dentro da igreja. Olha, irmão, veja só como é o crente acomodado. Amém? E para concluir essa mensagem, só basta dizer uma coisa. Se você está enquadrado nessa lista, é hora de você despertar. Porque Jesus está voltando. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.